Jesus para o Judas era um plano. Jesus para o Judas era um plano de dar certo. Sabe quando você tem um plano de vida assim, você fala, agora vai, tá tudo planejado, tá tudo certinho? É alguém que em todo momento intensificou o que ele sabia sem verdadeiramente se entregar para conhecer aquele que estava com ele. No entanto, que uma das coisas mais pesadas assim que eu entendo do texto bíblico é quando Jesus vai falar da sua traição. Ele fala assim, ó, a pessoa que está me traindo, ela não está me traindo num templo, num púlpito. A pessoa que está me traindo está colocando comigo a mão no prato. A pessoa que está me traindo está jantando comigo aqui, é ele. Ele está aqui comendo de mim, mas sem saber quem eu sou. Ele está aqui usufruindo do que eu posso oferecer sem nunca em momento algum se dar a conhecer. É uma relação de consumo. E essa relação de consumo vai fazer com que Jesus fale qual é o lugar onde a gente pode ser traído. E o lugar onde a gente pode ser traído é na mesa. Jesus não foi traído no púlpito, Jesus foi traído na mesa. Então Judas é o reflexo pra gente de alguém que plenamente entendeu e em nenhum momento conheceu. E isso é muito complexo, isso é muito triste, porque se a gente parar um instantinho para ser extremamente sincero, uma coisa que a gente pode perceber é que a gente o tempo inteiro está tentando fazer Deus ficar dentro do nosso controle. Deus ficar dentro do nosso domínio. A gente ainda imagina que Deus participa do nosso culto. E não que nós estamos aqui para poder discernir qual é a vontade dele. Então a gente imagina que a gente está aqui e com todos os nossos esforços nós vamos convencer Deus de alguma coisa que ele ainda não percebeu. A gente não está entendendo ainda qual é o ponto. Ou quando não, a gente ainda está pensando, está com a cabeça muito focada na ideia de que a obra do Evangelho ela se resume em salvar a nossa vida. Então a gente acha, guarda o que eu vou te falar no seu coração, a gente acha que Jesus nos deu o Espírito Santo para a gente nunca esquecer de quem é o nosso Salvador. Jesus nos deu o Espírito Santo para a gente agarrar com Jesus ali, com o Salvador, e de jeito nenhum perder a nossa salvação. Quando que nós deveríamos entender, na verdade, que porque Jesus é o nosso Salvador e nos salvou, ele nos deu o Espírito Santo para cumprir uma missão. Então não é porque Jesus não te deu o Espírito Santo para você lembrar que ele é Salvador. Ele é o seu Salvador e por isso ele te deu o Espírito Santo para que você seja livre para cumprir o seu propósito, para cumprir a missão, para estar introduzido, entronizado nisso, para conhecer. Então a obra do Evangelho de Jesus, ela não se resume em salvação. Salvação é o início, é o primeiro passo. Não se conclui na salvação. Porque conclui na salvação é que a gente fica o tempo inteiro reunindo dezenas de centenas de milhares de nós o tempo inteiro para falar só sobre salvação. E aí no final a gente tem um monte de gente salva, desconectada com o seu propósito. Um monte de gente salva, mas que ainda não sabe por quê, para quê, para onde, como, com quem, de que forma. Então a gente ainda, em pleno século XXI, a gente ainda está discutindo salvação de crente, quando a gente devia estar discutindo propósito do Espírito. Jesus, quando entra no templo e pega o pergaminho de Isaías, ele vai fazer uma leitura que eu acho muito legal. Ele vai dizer assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para.
Para quê? Para a gente ser um consumidor de culto bom? Para que você seja a mensagem. O Espírito de Deus está sobre você, não é para você ficar soberbo pelo quanto que Jesus te ama, mas é para você ficar consciente do quanto você tem que amar como Jesus. Então o Espírito Santo em você não é só um privilégio, é uma responsabilidade. A partir disso, a partir agora dessa consciência de que você é o templo de Deus e o Espírito de Deus está sobre você, a sua obrigação agora é amar como Deus amou. Não é mais celebrar um amor que veio sobre você. É dividir agora o amor que está em você.